E o Manhã Viva está de volta com você, falando hoje sobre a questão da alimentação. A gente precisa, gente, estar atento com aquilo que a gente está comendo, ingerindo. Então, cuidado com as dietas. Nós estamos aqui com a doutora Letícia Souza, nutricionista. Também o doutor Eduardo Nasser, endocrinologista, está conosco no programa de hoje, falando, explicando como que a gente deve se alimentar, o que a gente pode e quando comer também. E a doutora Letícia tem alguns alimentos aqui, coisas que estão aí na sua casa, que são bem dentro da nossa realidade, né? Alimentos comuns do dia a dia, para explicar o que é bom, o que se complementa. Doutora Letícia, o que quer dizer esses alimentos que a gente tem aqui? Então, aqui nós temos exemplos de alguns alimentos e que é encontrado no nosso dia a dia mesmo. Então, nós temos aqui a nossa combinação mais perfeita brasileira, que é o arroz com feijão. Então, excelente fonte de proteína, o nosso feijão, de ferro. O arroz aqui é um arroz integral, que é uma excelente fonte de fibra, que vai trazer mais saciedade e que tem que estar sempre no nosso prato. O feijão também pode ser substituído por outras leguminosas, como a lentilha, o grão de bico, que também tem as mesmas propriedades nutricionais, né? E aqui temos o macarrão. O feijão, então, é proteína também? Ele é também uma proteína, excelente proteína, né? Que substitui um pouquinho a carne, ou complementa a carne. Porque, assim, é comum a gente ouvir dizer que o feijão tem ferro, né? Isso que a senhora falou, os outros. Mas a proteína eu sempre achei que estava associada à carne, não sabia que o feijão era temos vários proteína alimentos, também. né, que tem proteína, até porque quem tem uma dieta vegetariana, ela vai estar substituindo essa necessidade proteica através dos nossos vegetais, através dos legumes também. Então, por isso que o feijão com arroz é essa combinação, essa né? combinação tão perfeita, né? Comum Tão brasileira também, e tão né? perfeita. E que alimenta, né? Sacia, que alimenta, traz saciedade. Né? Aqui nós temos outra fonte de carboidrato, que é o macarrão, e que é muito comum todo mundo ter o hábito de se alimentar de macarrão. O macarrão a gente tem que ter uma atenção especial, até porque ele geralmente é consumido em maior quantidade de farinha branca, né? Que é um carboidrato simples, que tem um índice glicêmico maior e isso também facilita um ganho de peso. E o macarrão nunca está sozinho, ele está sempre acompanhado de um bom molho. É né? verdade. Então, assim, até quando é feito o macarrão alho e óleo, ele está acompanhado de uma gordura que aumenta a caloria dele e facilita a ganho de peso. Então, ele já é um pouco mais calórico, então? Ele é um alimento mais calórico e tem que ter uma atenção com ele. Então, e o macarrão... com o molho aí piora, Exatamente. Né? Então, assim, com o macarrão, se possível, fazer um molho, preferencialmente do tomate mesmo. Mais né? leve. Que é mais leve, que tem várias vitaminas sendo oferecidas ali de verdade do que aqueles molhos industrializados, tá? Quando a gente for fazer... E no caso, doutora, o macarrão substitui o arroz? Eles têm, assim, seria a mesma função? Não, mas por ser dois carboidratos, é importante que eles não sejam acompanhados no prato. Né? Então, ou assim, um ou outro. Ou um ou outro. Quando a pessoa for comer um arroz com feijão, evita acrescentar um outro tipo de carboidrato, como o macarrão, por exemplo, no prato, tá? Mas quando consumir o macarrão, é muito comum a gente ver as pessoas comendo o macarrão, né, acompanhado de um bom molho, às vezes só a proteína e não coloca salada. Então, assim, tem que colocar no prato a salada, que é uma excelente fonte de fibra, é as nossas principais fontes de vitaminas e minerais e também vai ajudar a reduzir o índice glicêmico do macarrão. Tá? Então, a salada ela é sempre bem-vinda, independente do prato. Independente do prato, ela é sempre bem-vinda, ela é necessária e ela é importante que ela contemple o prato. Ou, vou dar um exemplo, a necessidade seria como se fosse um prato de sobremesa de salada e iniciar preferencialmente da salada, já para trazer uma saciedade e depois os alimentos que estão completando a refeição. Então é importante, tem gente que realmente tem o hábito de comer primeiro a salada e depois o outro alimento. Isso então é válido, Isso é válido, é importante, principalmente para aquelas pessoas que estão com o intuito de perder peso. Né? Então, isso ele já vai mandando informação para o cérebro trazer saciedade mais rápido. A quantidade de fibras que está presente aqui também reduz a ingestão alimentar dos outros alimentos, né? E sem falar na quantidade de vitaminas e minerais que está presente aqui. Dentro da salada, doutora, e dos legumes, né? O que seria mais indicado? Todos eles são indicados, porque cores de alimentos diferentes
tem vitaminas e minerais diferentes, né? Ah, então as cores influenciam. Por isso que o Influenciam. prato, né, com Tem que salada ser. é bonito, cheio de cores. Exatamente. Por exemplo, a cenoura é excelente fonte de vitamina A. Todos os alimentos, na verdade, que têm a cor mais amarela, têm fonte de vitamina A. Os folhosos verdes escuros é excelente fonte de ferro, né? No caso da rúcula, do agrião. Da rúcula, do agrião, da couve. O brócolis também O entraria? brócolis, com certeza. O tomate é uma fonte rica em licopeno. A beterraba também. Temos outros alimentos que é fonte de vitamina C, né, que são os alimentos cítricos e que é importante estar na refeição até para poder ajudar a absorção de ferro que não vem da carne. E as pessoas que misturam a fruta com os legumes e a verdura, também pode? Pode e deve, porque além de enriquecer com mais outros nutrientes, né, a fruta, por ser uma fonte boa de fibra, também vai estar ajudando na saciedade, vai estar trazendo essa saciedade mais rápido e fazendo a pessoa também ingerir menor quantidade do alimento. Doutora Letícia, a gente está vendo aqui o tomate, ele foi só partido, mas ele está inteirinho. A semente do tomate, ela é prejudicial ou isso não influencia? Não, isso não influencia. Tem pessoas que vão ter necessidades, né? Uma atenção maior, às vezes, de um tomate sem pele, né? Um tomate sem semente. Mas são pessoas que têm uma gosto. patologia e precisam de uma atenção maior. Para uma pessoa saudável ou que está só numa dieta de redução de peso, pode consumir o tomate inteiro. Ok. Tá? E a carne? Agora, Tão sobre bonito esse bifão aí, ó. Exatamente. Só não Aqui tá a gente pronto, tem mas- um lombo, né, que é uma carne vermelha e tem uma gordura aparente. Então, tenha atenção com essa gordura aparente das carnes. O ideal é que ela seja retirada antes do preparo. Embora a gordura deixe o alimento mais saboroso, além de ser muito calórico, ele traz muito prejuízo à saúde, né? Então, a gente pode estar substituindo um pouco das carnes vermelhas pelos alimentos de menor teor de gordura, como o frango, que pode ser feito sempre grelhado ou refogadinho, pode refogar com legumes, deixando ele ainda mais nutritivo. O peixe também, né? O peixe, além de ser uma fonte excelente de ômega 3, igual a sardinha, né? Que é um ácido graxo essencial, que ajuda no bom, também. o salmão também, né, ajuda o bom funcionamento do cérebro. Então, a gente substituir um pouquinho da carne vermelha e quando está habituado ao consumo dela, escolher uma carne de boa qualidade, magra e retirar essa gordura aparente. Doutor Eduardo, em relação à gordura, né, que a gente ingere das carnes principalmente, o que isso afeta no corpo, prejudica na saúde da pessoa, de que forma? Sem dúvida, né, pela questão da ingestão, né, calórica, né, que vai ser, né, mais aumentada, né, e a gordura em si, né, você vai ter aumento de colesterol, né, você pode, né, com isso, né, predispor a pessoa, né, ganhando peso, né, o risco de diabetes também. Então, o ideal realmente é que a pessoa opte por uma carne, né, branca, né, ou até uma carne vermelha mais magra, né, sem essa, que retira essa gordura, né, porque sem dúvida isso aí vai trazer benefícios para ela. A alimentação tem tudo a ver com a nossa saúde mesmo, né? Doutora Letícia, em relação aos líquidos, podem ser ingeridos durante a refeição ou isso não é bom? Isso não é bom, mas não é que é proibido, né? Até porque tem pessoas que estão acostumadas a um estilo de vida de se alimentar ingerindo líquido. O ideal é que ele seja consumido pelo menos 30 minutos depois da refeição e para aquelas pessoas que realmente não conseguem se alimentar sem ingerir líquido, um consumo pelo menos de 200 ml, não mais do que isso, né? Eu sempre opto, já que essas que o pessoas... líquido seja água ou suco natural? Que seja o suco natural, preferencialmente rico em vitamina C, para ajudar na absorção do ferro presente nos legumes, nos vegetais. Então, no caso, seria o quê? Um suco de laranja, de limão, Um suco de laranja, abacaxi? exatamente. Seria indicado? Seria indicado em pequena quantidade. Tá? Na minha casa, doutor Eduardo, a minha mãe fala que o primeiro remédio é a comida. Quando a gente está sentindo alguma coisa, desde criança, né? Se não estava muito bem, a primeira coisa era se estava dormindo direito, se estava se alimentando bem. Isso tem influência, então, com a nossa saúde diretamente mesmo, o que a gente come. Sem dúvida, né? O alimento é a nossa fonte de energia, né? Então, assim, o organismo da gente, ele depende, né, de energia para poder funcionar. E a gente vai conseguir, né, essa energia através dos alimentos. Você tem diversas formas, né, né, em termos de alimento, de conseguir essa energia,
umas, né, que realmente são, né, que vão fazer bem, né, para a saúde, né, como um todo, e outras que, assim, vão prover o organismo de energia, mas que, né, a um custo, né, vamos dizer assim, mais caro, né, e que lá na frente pode aparecer a conta, né, para pagar por conta desses maus hábitos. Então, quando a gente come bem, se alimenta com alimentos, né, saudáveis e importantes, a gente então demora mais, de repente, a ter uma enfermidade, porque você está mais protegido, Sem dúvida, mais né, assim, forte. isso a gente tem diversas doenças em medicina, né, que tem esse, né, esse componente, né, esse componente ambiental, ele participa diretamente no surgimento dessas doenças, né, como por exemplo diabetes, a própria hipertensão, né, em relação ao sal. Então, a pessoa que consegue, né, ter uma alimentação balanceada, saudável, sem dúvida ela vai estar diminuindo, né, os riscos do surgimento dessas doenças mais na frente. A questão da imunidade, né? Muita gente fala que quando ficou doente é porque a imunidade baixou. Isso era porque não estava, então, se alimentando bem? Não tinha Alguns dos energia de fatores, com reserva? certeza, porque se a pessoa não está nutrida, como ela pode estar protegida? Como ela pode estar com a imunidade boa? Então, ela fica muito mais vulnerável mesmo às doenças, a adoecer mesmo. Doutora Letícia, a gente está vendo aqui, né, esses alimentos, a importância deles, a diferença de cada um. Como inserir, por exemplo, nos pratos das crianças em casa, os legumes e as verduras, que tem mais dificuldade, né? Por que será que as crianças não gostam muito? Muitas crianças elas já não gostam muito das verduras, mas é pelo hábito inserido pelos pais. Então, os pais não estão acostumados a comer determinados alimentos, não oferta para a criança e ela acaba também não gostando daquilo. Já outras crianças não gostam mesmo. Então, uma maneira que a gente pode fazer é alguns pratinhos que sejam atrativos para a criança, bem coloridos, às vezes até divertido, explicar para a criança a importância daquele alimento, quais são as fontes que estão ali e incentivar mesmo. É sempre ofertar, mesmo que os pais não gostem de um determinado alimento, ofertar à criança para ela já conhecer aquilo e não tomar birra, nem falar, eu não gosto, tem que consumir mesmo. Se ela começa desde criança ingerindo, ela vai se acostumando, doutor Eduardo? O organismo já vai pedindo esse tipo de alimento? Isso mesmo. Os hábitos, né, assim, a gente adquire, né, os bons e os maus hábitos, né, lá atrás, né, na infância mesmo. Então, a criança, né, que já foi, né, educada, né, assim, que já foi apresentada, né, a esse tipo, né, de alimento, né, como verduras, legumes, certamente aquilo ali vai constituir um hábito, né, vai fazer parte do dia a dia dela da alimentação e ela, né, para frente não vai ter problema, né, assim, em conseguir ingerir esse tipo de comida. Ao contrário, né, da criança, do adolescente, né, que, né, justamente porque os pais não ofereceram, eles não fazem uso, né, desse tipo de alimentação, para ter o hábito de começar a comer isso, né, já, né, na vida adulta, vai ser mais complicado, mais difícil. E em relação aos lanches, as crianças gostam muito de lanche, sanduíche, molhos. Isso pode? Não, assim, né, isso aí também tem que ser, né, evitado, né, assim, é claro que criança, né, tem suas particularidades, mas assim, né, o máximo, né, tentar evitar, né, esse tipo de alimento, né, principalmente os alimentos, né, de mais rápido, né, de fast food e tal, e realmente isso aí está implicado no ganho de peso. Né, um dia da semana, talvez, né, poder alimentar, mas assim, né, isso aí não pode de forma alguma virar um hábito, né, assim, uma rotina diária, a criança se alimentar desse tipo de lanche, né, de refeição. A gente tem opções por lanches que, né, são saborosos Mais naturais. né, e nutricionalmente, né, melhores, né? Então, os industrializados também prejudicam a nossa alimentação, doutora Letícia? Sim, e os industrializados hoje é um dos principais fatores da obesidade. Né? Então, assim, devido à pressa do cotidiano ou pela facilidade dos alimentos industrializados, a gente está tendo um ganho de peso infantil e o adulto. Então, a gente já tem muitas crianças já com obesidade infantil, né? E que com certeza, se não mudar o hábito e dela... outras doenças também que vão desencadeando. Diabetes, hipertensão. Então, assim, se os pais não se atentarem a isso e não mudar desde cedo o hábito, o estilo de vida da criança, ela vai ser um adulto obeso. Né? E em relação aos alimentos industrializados, ele por ter essa praticidade, cada vez está mais no dia a dia. Né? Então, assim, a gente tem que evitar os alimentos prontos, os macarrão instantâneo, lasanhas, né? Que assim, a pessoa só tira lá do congelador, põe no forno e acha que isso ali fez uma refeição. Ele não fez uma refeição, ele não nutriu, então tem que tomar, né, cuidado com esses alimentos mesmo, tem que ser retirado. A gente acha que está
sendo bom, né, que está fazendo bem, mas acaba prejudicando e a longo prazo a gente vai sentir isso. Sente, com Para a toda gente certeza. encerrar esse momentinho aqui, em relação aos doces, doutora Letícia, os doces são importantes? Qual é a quantidade, né, que pode? Os doces, eles têm que ter um certo cuidado mesmo, porque ele tem um fator, ele é muito calórico, né? Mas é necessário, né, o doce assim. Só que a gente tem várias maneiras de adquirir o doce através de uma fruta, né? Então, que é um bom substituto por doce, uma fruta seca, igual damasco, né? Então, elas é um substituto excelente para o doce. Agora, para as pessoas que realmente não conseguem deixar de consumir um doce, Um brigadeiro é bom, hein, doutora é Letícia? permitido desde que ela tenha aquilo que não seja todos os dias, né? Não coloca aquilo como habitual, coloca ali como se fosse uma sobremesa de um domingo, vai comer um docinho. Agora, se não tiver como, se for necessário mesmo a utilização de um doce, escolhe um doce de boa qualidade, igual o chocolate, que tenha maior teor de cacau, né, e menor teor de gordura, e aí esse pode ser consumido todos os dias. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Tudo isso tem que ser avaliado. Fica aí, gente, a dica para você. Estar atento à sua alimentação, à alimentação das pessoas que estão à sua volta, porque a nossa saúde depende daquilo que a gente está ingerindo. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos para um breve intervalo.